Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus. Nós estamos vendo acerca do Tribunal de Cristo. Preste atenção, nós temos a primeira parte, já falamos, a segunda parte. Esse é o terceiro vídeo, a terceira parte do nosso estudo completo sobre o Tribunal de Cristo. E agora nós vamos ver qual é o resultado do Tribunal de Cristo. A sétima e última parte, qual é o resultado do Tribunal de Cristo. E nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 13, tá? Olha só. A Bíblia, a partir do 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Quando é que será manifesta a obra de cada um? Nesse episódio que nós estamos descrevendo, o Tribunal de Cristo, ou Bema de Cristo. Serão manifestas, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Dano no sentido de perda, não que vai ser mandado para o inferno. Mas esse mesmo será salvo todavia, olha o que diz a Bíblia. Então não é uma questão de salvação, como que através do fogo, tá bom? Então será provado pelo fogo toda e qualquer obra feita, todas as nossas obras nessa vida, com relação a coisas feitas para Deus, serão provadas pelo fogo. A Bíblia diz: o próprio fogo o provará. 1 Coríntios 13, 13. Então o resultado do Bema será aquilo que sobrar desse teste, desse exame da parte de Cristo, desse teste que apura o caráter e a motivação interna de cada ser humano, de cada crente, de cada cristão. Não é de cada ser humano, de cada cristão, de cada crente, né? Onde Jesus vai identificar aquilo que é destrutível, que aqui simbolicamente está no sentido de madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno, você bota no fogo, desaparece. Agora, aquilo que é indestrutível, o ouro, a prata e as pedras preciosas, serão abençoadas pelo nosso Deus. Ok? Então, a Bíblia está falando de duas classes de materiais. Materiais que são destrutíveis, madeira, palha e feno, e materiais que são indestrutíveis, ouro, prata e pedras preciosas. Ok? Esses materiais são materiais que os cooperadores de Deus, aqueles que se dizem de Deus, aqueles que são de Deus, podem construir um edifício cujo alicerce já foi estabelecido. Quem é o alicerce, o fundamento do cristão? É Cristo, a pedra angular. E também o fundamento apostólico, ou seja, o Evangelho de Jesus, as cartas paulinas, todo o Novo Testamento ali é a base da nossa fé, o fundamento apostólico, e Cristo como pedra angular é o alicerce que já foi estabelecido por Deus, ok? Então as obras de Deus serão provadas. O homem, né, as obras dos homens serão provadas diante de Deus, melhor dizendo. E aí vão ser classificadas em dois tipos de obras. Se a obra é de Deus ou se a obra é do homem. Se a obra é de Deus, ela simbolicamente está colocada como ouro, prata e pedra preciosa. O que é isso? São materiais que o homem se apropria e usa, no caso aqui do cristão, obra de Deus, para a glória de Deus. Já as obras do homem é tudo aquilo que você faz com o próprio esforço, com esforço próprio, para a glória do homem, ou seja, com motivações egoístas, egocêntricas, orgulho, soberba, arrogância, vaidade, para mostrar para os outros e não para agradar a Deus, é colocado como obras do homem. Então a Bíblia fala dessas duas classes de materiais que representam os dois tipos de obras que se faz em nome de Deus. Ou a obra é de Deus, ouro, prata e pedra preciosa, ou a obra é do homem, baseado no esforço próprio, para a glória da carne, para a glória do homem.
e não para a glória de Deus. E esses materiais, né, esses feitos humanos serão postos à prova para que o seu verdadeiro caráter apareça diante de Deus e diante daqueles que estiverem ali nos céus. Tá? Então haverá duas decisões claramente descritas aqui na Bíblia. Ou você vai perder a recompensa, porque é a obra do homem, ou então você vai receber um galardão, um presente, galardões de Deus, porque a obra realmente é de Deus, foi para a glória de Deus e com a motivação correta. Quais são esses galardões que a Bíblia descreve? Claramente a Bíblia fala, tá? O primeiro galardão que nós vamos destacar é a coroa incorruptível. Está lá em 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 9, 25. Fala sobre aqueles que venceram o velho homem, a natureza pecaminosa, a natureza corrompida. Ok? A Bíblia diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, está falando aos crentes, a coroa incorruptível. Tá? Então aqui fala de uma coroa incorruptível que nós ganharemos do Senhor em 1 Coríntios 9, 25, sobre aqueles que vencerem o velho homem, a natureza pecaminosa, o assédio do pecado, dessa natureza maldosa que está dentro de nós. Como atletas de Deus, como soldados de Jesus, receberemos no bema de Cristo, no tribunal de Cristo, essa coroa incorruptível. Segundo, a coroa da alegria. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,19. 1 Tessalonicenses 2,19 é para o ganhador de almas, para aquele que é evangelista, ganha pessoas para Jesus. Esse vai ganhar de Jesus, se fizer com a motivação correta, para a glória de Deus, a coroa de alegria. Olha o que a Bíblia diz em versículo 19, 1 Coríntios 2,19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos, nos alegramos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria e a nossa glória. Então aqui fala de uma coroa de alegria para aqueles que são ganhadores de almas. Eu quero te incentivar a ser um ganhador de almas, ganhar pessoas para Jesus, para que nesse dia, no bema de Cristo, no tribunal de Cristo, você ganhe, adquira essa coroa de alegria e receba da parte do Senhor essa coroa gloriosa, que é a coroa de alegria. Terceira coroa, a coroa de vida. Está em Tiago 1,12. Tiago 1,12. Olha o que diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então aqui fala de uma coroa de vida, que todos aqueles que suportarem as tentações, as provações, receberão da parte do Senhor. Coroa de vida. Terceira coroa. Quarta coroa, coroa de justiça. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor. Então aqui, essa coroa de justiça receberá aqueles que amam a volta de Jesus, a vinda do Senhor Jesus. Se você ama a volta de Cristo, se você anseia a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos justos, que é esse episódio que a Bíblia está relatando aqui, o amor, o apreço, querer estar junto com o Senhor Jesus, você receberá essa quarta coroa, que é a coroa da justiça. A quinta coroa, coroa de glória. 1 Pedro 5:4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Tá? Então aqui, essa coroa da glória será recebida por aqueles que verdadeiramente apacentarem o rebanho de Deus, cuidarem de vidas, forem verdadeiramente pastores, pessoas preocupadas com os outros, pessoas que ajudam, auxiliam, orientam, aconselham.
aqueles que apacentarem o rebanho de Deus receberão do Senhor a coroa de glória. A palavra coroa no original grego significa Stefanos. Era uma coroa de honra, de dignidade que recebiam os vencedores. Eram os atletas que venciam nos jogos atléticos antigos, da antiga Grécia. Era uma espécie de ornamento festivo. Era uma espécie de honra pública por um serviço notável. É desse contexto, desse entendimento que vem a palavra Stefanos, usada nesses versículos todos, quando se referem à coroa. Coroa vem da palavra Stefanos. E Apocalipse 4:10, a Bíblia diz que os anciãos, que são símbolo da igreja de todos os tempos, de todas as eras, lançarão coroas diante de Cristo, né? Então, aqui nós vemos claramente que essa coroa nós vamos receber no bema de Cristo, no tribunal de Cristo, mas depois serão lançadas diante dos pés de Jesus, numa espécie de reconhecimento de que tudo aquilo que fizemos foi para a glória de Cristo, para a glória de Deus, e que quem realmente precisa ser reconhecido como fonte de poder, de graça, de amor, de capacitação, é o Senhor Jesus. Então essas coroas, esses Stefanos, não serão para a glória eterna dos homens, mas sim para a glória eterna de quem as concedeu, ou seja, Jesus de Nazaré. Nosso destino eterno é trazer glória a Cristo, glória a Deus. Nós vemos isso claramente, né? E Deus manifestará a glória de Cristo por toda a eternidade. E nós com Ele manifestaremos a sua glória por toda a eternidade. Lembrando sempre que nós vivemos, nascemos e morremos para a glória de Deus. Nosso propósito eterno é manifestar a glória de Deus em todo o tempo e em todo lugar. Amém? Então esse é o nosso estudo sobre o tribunal de Cristo. Espero ter colocado todos os pontos para que você entendesse de maneira clara daquilo que se trata, né, o tribunal de Cristo. Nós vimos todos esses aspectos: o significado do tribunal, a ocasião do tribunal de Cristo, o lugar do tribunal de Cristo, o juiz do tribunal de Cristo, os participantes do tribunal de Cristo, a base de avaliação do tribunal de Cristo e o resultado, que são as coroas, os Stefanos de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Jesus e para aqueles que estão em Cristo. Amém? Nós brilharemos com Ele para a glória de Deus por toda a eternidade. Então que Deus te abençoe, que Deus seja contigo, que a graça de Deus lute, conquiste, vença, triunfe, sirva a Deus com o coração correto, com a atitude correta, para a glória de Deus, para que naquele dia, diante do tribunal de Cristo, do bema de Cristo, você receba a sua recompensa, passando pelo fogo, seja prata, ouro e pedras preciosas, para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo, pastor Giovanni. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Essa faz parte dessa série de estudos sobre escatologia, para a glória de Deus, para a bênção de todos vocês que nos ouvem. Ok? Obrigado pelo carinho. Compartilhe esse vídeo, né? Divulgue o nosso canal, canal PR Giovanni. Nosso Facebook é pastor.gil, G-I-O, ou então o nosso Facebook principal é o Meditando em Deus, facebook.com/Meditando em Deus, um projeto de estudo da Palavra de Deus que visa edificar e abençoar a sua vida. Ok?